Graças a Deus. Enquanto isso, nós vamos abrindo as nossas Bíblias, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, em nome de Jesus. 2 Samuel. Glória a Deus. As crianças acompanham o pastor Paulinho, o tio Paulinho. Glória a Deus. Amém. Mateuzinho já sabe ficar na Bíblia? Oh, glória! Vamos abrir então em 2 Samuel 9, 3. Louvado seja o Senhor por mais esse dia na casa do Senhor, pela presença de Deus em nós, que o Espírito Santo possa trazer toda sorte de bênção sobre as nossas vidas. Amém? 2 Samuel 9, 3 e 4. Glória a Deus. E nós vamos estar recebendo da parte de Deus hoje uma libertação poderosa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode estar acompanhando pela sua Bíblia e já nós vamos estar colocando no nosso telão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Samuel 9, 3 e 4, só diz: Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Até aí, vamos ler de novo, né? Põe no versículo 3 de novo. Disse-lhe o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Feche os olhos em nome de Jesus. E hoje nós vamos estar quebrando toda a síndrome de Mefibosete da sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós buscamos a Tua presença, Senhor, clamamos o Teu poder, agradecemos por cada vida que está neste lugar. Que a Tua glória, Senhor, continue resplandecendo sobre nós. Fala conosco, meu Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Antes de você ir embora hoje, né, eu quero que você dê um abraço na nossa querida oficial Márcia. Ela passou por um luto, o irmão dela faleceu há poucos dias. Então, ela que nos deu abraços a semana passada, hoje não saia, né? Sem dar o seu abraço de conforto, de amor, porque o amor nos reconstrói. Amém? Glória a Deus. Queridos, olha que interessante. Nós vimos aqui que chegou um momento em que o rei chama a Mefibosete, que era o nome desse jovem. E nós vamos ver que o nome desse jovem que ficou aleijado dos 2 pés era Mefibosete. Coloca lá no capítulo 4, no versículo 4. 4. Esse Mefibosete era um filho de Jonatas. E ele ficou aleijado de ambos os pés. Olha só o que diz a Bíblia. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas,
Então sua ama o tomou, fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então nós vimos aqui, queridos, que esse homem chamado Mefibosete, ele era alguém que sofreu uma queda. E porque ele sofreu essa queda, ele ficou aleijado de ambos os pés. E nós vamos ver, queridos, a condição que se tornou a vida deste, que até então ele era, vocês viram aí, filho de Jonatas. Jonatas, ele era o filho de um rei chamado Saul. E nós precisamos entender essa condição espiritual, porque foi um momento de batalha que veio contra a família de Jonatas. Foi num momento de guerra, foi um momento de pressão que acabou havendo essa queda. Este menino que chamava Mefibosete, Mefibosete significa assim, exterminador, destruidor, Mefibosete, da vergonha. O nome Mefibosete, quando o pai colocou nele, olha, você vai chamar Mefibosete, estava querendo dizer, você vai acabar com a vergonha da nossa família. Era isso que aquele homem estava profetizando sobre o próprio filho. Mas um momento de pressão, vocês viram aí, era um momento de guerra, um momento de luto, um momento de má notícia, um momento realmente de opressão, de batalha. Aquela palavra, aquele decreto que tinha sobre aquele menino, parece que as batalhas, a situação, a confusão mudou tudo. Porque aquele que era o Mefibosete, o exterminador da vergonha, sofre uma queda, e aquela queda acaba fazendo desse, que era para ser o exterminador da vergonha, e aconteceu com ele exatamente o contrário. Ele se tornou alguém que passou, depois daquela queda, a viver uma grande vergonha, a ser sentenciado. Era como se agora houvesse uma sentença sobre ele de humilhação, porque ele ficou aleijado de ambos os pés, e ele passou o quê? A ter que se rastejar na vida. Ele não conseguia mais ficar em pé. E, queridos, na antiguidade, você imagina, não havia nenhum tipo de assistência, não havia nenhum tipo de ajuda, e ao contrário, havia um grande preconceito com aqueles que sofriam de tais ações, de tais situações, como ser um aleijado. E então, a vergonha, na verdade, passou a fazer parte da vida dele. E isso é muito sério. Você vai ver que disse aí, nós acabamos de ler 2 Samuel 4:4, que ele ficou aleijado de ambos os pés, nós vimos em 2 Samuel 9:3. E estar aleijado de ambos os pés limita a pessoa. Então, como que pode? Alguém que tinha sobre si um decreto, olha, você vai ser o exterminador da vergonha. Agora ele está lá, arrastando dos pés. Dos dois pés, ele mal conseguia ficar em pé. Mefibosete, você vai ver aí, estava na casa de Maquir. Coloca lá de novo em 2 Samuel 9, no versículo 4 também. O rei perguntou, e Ziba respondeu, está na casa de Maquir. Então aquele que era o Mefibosete, que era para ser o exterminador da vergonha, agora está aleijado dos dois pés, se arrasta, e então ele vai para a casa de Maquir, ele é levado para lá. O que significa Maquir? Maquir, no original, vocês sabem que na antiguidade, todo pai, toda mãe, punha um nome num filho, baseado naquilo que era uma proposta, baseado naquilo que era um desejo sobre o filho. E Maquir significa trocado. Maquir significa trocado. Olha só,
Mefibosete, agora, ele vai para a casa de Maquir. E realmente a condição dele era essa, trocado. A vida dele estava de ponta cabeça. A vida dele parecia mesmo sido trocada. Não havia sobre ele mais aquela palavra que o pai desejava sobre ele. Era como se dissesse, ué, esse aqui não era aquele que o pai disse que ia acabar com a vergonha da família? Mas ele mudou tudo, está dos avesso, porque agora ele é a vergonha. Olha como é uma vergonha, uma derrota, uma humilhação a vida dele. E esse Mefibosete está lá na casa de Maquir. E eu quero que você reflita sobre isso já já. Porque muitas vezes nós estamos como Mefibosete. Após uma queda que você sofreu, após uma situação que você viveu, uma grande guerra, uma grande opressão que veio, parece que trocou tudo. Abalou tua mente, abalou tuas estruturas, abalou ele que era o neto de um rei, agora ele está ali, né, com uma vida trocada. Espera aí, não era essa vida que era para eu viver, não era essa vida que havia sido planejada para mim, era essa situação de Mefibosete. E olha que interessante, Mefibosete estava em Lodebar, pode ler aí o que diz? Em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lo quer dizer não, sem. Debar quer dizer palavra. Ele estava em Lodebar, sem palavra. Como assim, sem palavra? Aquele que tinha recebido sobre si uma profecia do Pai, um anseio do Pai, uma bênção do Pai, agora parece que é tudo o contrário. E ele está sem uma palavra profética, sem uma bênção, sem uma profecia. Ele está em Lodebar, sem palavra. E muitas vezes é assim que você se sente, após você passar por uma grande luta, ou após você sofrer uma grande queda, ou após você realmente estar caído e sem forças para levantar. É como se você estivesse na casa de Maquir, com a sua vida de ponta cabeça, tudo ao avesso, e como se você estivesse em Lodebar. Não tem uma palavra sobre a sua vida. Enquanto eu fazia essa palavra, o Espírito Santo me lembrou de uma situação. Houve uma vez uma mãe que o filho dela sofreu uma grande tragédia. E quando ele sofreu essa tragédia, essa mãe estava longe do filho. Esse filho, ele fez algo que a mãe disse, olha, não vai fazer, mas ele pegou e acabou indo e fez. E ele sofreu uma grande tragédia. E estava no hospital entubado. E durante a noite eu tive uma visão com essa mãe. E essa mãe entrava na sua cozinha, e ela pegava as panelas da casa dela, e ela ia jogando no chão, procurando um alimento. Enquanto ela procurava, os cabelos dela, que eram castanho, começavam a ficar preto, bem escuro mesmo, como um preto realmente de luto. E eu tive aquele sonho, eu fiquei muito preocupada, eu falei, meu Deus, provavelmente esse filho dela vai acabar partindo. E realmente foi questão de tempo, infelizmente, esse filho partiu. Mas o que significa isso? Ela estava atrás de uma palavra. No sonho, ela buscava um alimento, um pão, um alimento para dar força para ela. Meu Deus, o que o Senhor tem para me dizer a respeito disso? O que o Senhor, é como se ela estivesse dizendo, o que o Senhor tem a dizer a respeito do meu filho? Será que ele vai viver, que ele não vai viver? Mas não havia uma palavra, porque aquele caminho foi um caminho que ele optou. O que a Bíblia fala? Honra o pai e a mãe e se prolongarão os dias na terra. Então, por aquilo que foi a própria desobediência, ele entrou por aquele caminho e não havia uma palavra. Assim era a condição de Mefibosete. E realmente, Deus não falou nada. Deus só anunciou que o luto ia vir sobre ela, que realmente ele ia falecer. Mas ela não queria crer e ela não cria naquilo realmente, porque era algo
extremamente forte. E muitas vezes nós estamos nessa condição. Diante de lutas, diante de batalhas, você revira, fala, meu Deus, o Senhor não tem uma palavra para a minha vida, o Senhor não tem uma profecia, Senhor, o Senhor não tem uma palavra de esperança a respeito do meu amanhã, a respeito dessa situação. Era assim que Mefibosete estava, em Lodebar, sem palavra nenhuma, acabou, não tinha esperança. Imagina só, ele se via dessa forma, como alguém sem futuro. Mas você vai ver que interessante, embora ele estivesse ali em Maquir, estava tendo uma vida trocada, totalmente aversa a tudo que o pai tinha desejado para ele. Embora ele estivesse vivendo em vergonha, embora ele estivesse em desonra, arrastado, sem poder ficar em pé, ele estava ali, naquela casa de Maquir. Hoje, muitos estão como Bozete. O que é Bozete? Mefi é o exterminador. Bozete é da vergonha. Hoje, muitos estão vivendo essa vida de vergonha após uma queda. Talvez você diga, depois de uma queda, depois realmente que veio uma grande luta sobre mim, eu me sinto abatida, eu me sinto sem rumo, eu me sinto sem futuro, eu me sinto sem direção, e você vive como Mefibosete passou a viver, uma vida de vergonha, uma vida humilhada, uma vida derrotada, comparada a tudo que você ansiou viver. Ou você vive prostrado, ou vive abatido, está arrastando na vida, e você não consegue se colocar em pé de novo. Assim era Mefibosete, ele passou a viver a vida arrastando. E quantas pessoas estão assim espiritualmente? Estão arrastando, já não andam mais. Antes podiam fazer, realizar, mas agora, até o pouco que se propõem a fazer, se arrastam. Por quê? Porque perderam aquilo que era a sua força. Foi após uma batalha. Foi após uma guerra. Foi após uma queda. Foi após um lapso. Foi após um pecado. Eu não sei o que é que gerou essa queda na sua vida. Muitos estão vivendo como Mefibosete, vivendo uma vida trocada na casa de Maquir, uma vida que não era jamais para você viver, o oposto de tudo que foi planejado para você. Você olha para a tua vida e você pensa, meu Deus, mas olha o que minha vida se tornou, não era para ser dessa forma, não era isso que havia de ser. Por que aconteceu isso na minha vida? Por que eu vivo isso? Senhor, eu imaginei tanta coisa, eu imaginei viver tantas coisas. Olha a minha vida financeira, olha o meu casamento, meu Deus, olha a situação da minha casa, olha o lugar que eu moro. Senhor, parece que eu estou vivendo uma vida que não é para mim. Era assim que Mefibosete se sentia. E eu quero fazer aqui um adendo rápido da diferença daquilo que são, como nós chamamos, né? Aquilo que são os marcos de idade. O que é isso? Marcos de idade, queridos, são aquelas coisas que são realmente mudanças que nós sofremos no decorrer da vida, e todos sofrem de igual modo. Então, uma coisa são situações que te oprimem, guerras, situações que querem prevalecer sobre você e querem te manter paralisado. E outra coisa são momentos temporais da sua vida. Como assim? Por exemplo, vocês sempre verão eu falando sobre o 10, de 10 em 10 anos, ou de 10 coisas. Como nós já falamos, existem, né, os 10 transtornos de personalidade. A psicologia mostra que há 10, né, deformações emocionais que atingem as pessoas. O Senhor, Ele deixou 10 mandamentos para nós estarmos atentos. Então, o 10, ele tem um significado que vem da criação. Então, é importante você entender esse lado. Por exemplo, aos 10 anos, o que acontece? Entra a pré-adolescência. Então, automaticamente, ali na pré-adolescência, a criança está iniciando o passo, né, para aquilo que é lá aos 12, mais ou menos, entrar na adolescência.
Então, ali na pré-adolescência, haverão mudanças mentais, comportamentais, físicas, começam a florescer. A partir dos 11 anos, realmente ocorre a mudança. Mas olha só, a criança, ela começa a ser apta de receber responsabilidades. A criança já começa a entender que é a causa da lei do efeito, que o que ela fizer, ela vai colher, que o que ela plantar vai vir. Ela já começa a entender essa questão, né, da lei do retorno. A criança já começa a querer criar amizades, vínculos mais sérios. A criança já começa a ter curiosidade sobre o mundo, sobre namoro, sobre sexo. É isso que ocorre. E isso é natural, são marcos temporais. Agora, olha só, uma criança que entra nessa fase dos 10 anos, ela está entrando nesse tempo, que é um tempo de crise, entre aspas. Se ela tem o quê? Um acompanhamento dos pais, o que vai acontecer? Ela quer criar vínculos, o pai vai direcioná-la, a mãe, olha, esse tipo de amizade não é para você. Ela vai querer, né? Vai ser ensinada a ter responsabilidades, ela vai querer começar a desejar, decidir as coisas, e o pai vai direcionando. Conforme a direção dos pais, a criança vai passar por essa pré-adolescência sem danos. Mas aí vem o quê? O marco dos 20 anos. E também existe aos 20 anos, que é o fim da adolescência para aquilo que é o quê? A juventude. E muitas pessoas não entendem esses marcos temporais que existem na vida das pessoas, e é normal. Aí ali começa uma outra fase, que são perguntas, que são anseios. Ah, agora eu preciso casar, agora eu preciso fazer isso. Aí começa aquela guerra também, que é a crise que chamam dos 20 anos, né? Que começa ansiedades, preocupações excessivas com o futuro, insatisfação com a vida, sensação de que está perdendo, né? Está perdido no caminho, uma sensação de atraso, uma comparação. Então, é a crise dos 20 anos. Então, todo ser humano, ele vai passar pela crise dos 20 anos. Aí, então, passa 10 anos e vem o quê? Os 30 anos. Quanta gente, queridos, eu conheci, que aos 30 anos fez loucura. Por quê? Porque não entendeu esse marco de maturidade. Quando chega essa hora, está saindo da juventude para a vida adulta, e uma vida adulta juvenil. Então, o que acontece? Você já está mais maduro, você já sabe mais o que quer, e aí você começa o quê? Com muitos questionamentos, com medo, com ansiedade, insegurança, sensação de que está preso, né? Você sente mais uma pressão social, e aí você vai ver muitas pessoas que aos 30 anos, eles fazem loucura. Por quê? Porque eles não sabem lidar com essa fase de mudanças. Então, ele já amadureceu, ele já sabe o que ele quer da vida, ela já sabe o que quer da vida, mas ele olha para trás e viu que, de repente, ele cometeu erros, coisas, está trazendo coisas sobre a sua vida, e é nessa hora que a pessoa precisa o quê? De acompanhamento também, para não largar toda a vida, para não largar a família, para não largar casa, para não largar emprego, mas o quê? Manter uma estabilidade, manter e ter responsabilidade para seguir em frente com aquilo que é devido e que foi acumulado no decorrer dos anos. Se você perceber, Jesus começou o ministério com quantos anos? Depois dos 30. Por quê? Porque a pessoa já está mais madura, ele já sabe, está certo do que pretende fazer. Então, tome cuidado. Se você está no marco dos 30 anos, porque, de repente, você começa a achar que nada está bom na sua vida, e você comete a loucura que muitos cometem, de acabar largando, abrindo mão de uma vida que você construiu, e que, na verdade, agora, você tem responsabilidade para moldar, para aprimorar, para melhorar e para crescer. Assim como tem o quê? A crise dos 40 anos. O que seria a crise dos 40 anos? E aí, então, já entra aquela questão,
sintomas de tristeza, frustração, sensação de perda de propósito. A pessoa já acha que ela já identifica mais as coisas, ela já tem mais maturidade, e ela acha que ela não quer mais sofrer. E aí entra um quarto erro. Você pode cometer a loucura numa crise dessa, que é algo natural, que todo ser humano vai passar, acabar cometendo precipitação, agindo de uma forma precipitada. Lembra lá? Assim como a criança aos 10 anos precisa do pai e da mãe direcionando, nós, aos 20, aos 30, aos 40, no momento desses transtornos, no momento dessa virada de chave que é natural, aos 40, depois aos 50, é de 10 em 10 anos, você também precisa de acompanhamento para você o quê? Não cometer loucura, não se precipitar, não cair em laços do diabo, não seguir caminho errado, não abandonar sua família. Eu me lembro de um pastor que deu os 30 anos dele, ele viu, não é isso que eu quero não para a minha vida, e ele abandonou a igreja, falou, agora eu quero só viver para minha família, e aí ele passou a viver só para a família, aí a mulher entrou também aos 30 anos, e falou, não, nosso casamento também não dá não, eu não quero mais ficar casado com você, eu sei que a mulher afastou dele, e foi uma destruição, porque se você não souber lidar com essa escadaria, né, com esses passos de maturidade, você não consegue crescer, porque é no percurso da sua vida, na identificação, um problema aqui. Não é dessa forma que é um casamento que eu quero ter. Então, o que vai acontecer? Eu vou largar o casamento? Não. Eu vou, a partir de agora, trabalhar pela melhora desse casamento. E essa área aqui, esse problema familiar, eu não sei qual é a área que é deficitária na tua vida, que toda vez vai dar o estalo, 10 em 10 anos, mas eu quero te dizer, quando você se sentir desencontrado, quando você achar, não é isso que Deus tem para mim, quando você estiver na casa de Maquir, tua vida parece que está trocada, eu quero dizer, há esperança para você em nome do Senhor Jesus. Assim estava Mefibosete. Não é essa vida que era para eu ter. Eu estou sendo humilhado, mas eu era para ser o exterminador da humilhação e da vergonha. Espera aí. Então esse estalo que te dá, e vai dar inevitavelmente de 10 em 10 anos, inevitavelmente, você vai acordando, vai virando uma chavinha, uns mais rápido que outros, mas esses estalos não são para o que te tornaram frustrado, não são para que você tome atitudes precipitadas, mas para que você, na tua maturidade, comece a querer, desejar e fazer por onde haver e viver mudanças na tua vida em nome de Jesus. Agora entenda, ele estava vivendo sem esperança, Mefibosete, em Lodebar, sem uma palavra profética, sem um futuro algum, sem alguém que dissesse, olha, Deus está te dizendo, mas não por invenção de alguém, mas realmente da parte de Deus, dizendo, olha, você vai sair dessa sim, não. Em Lodebar não há palavra alguma, é o silêncio de Deus, é quando Deus se cala, é quando realmente não há uma palavra que possa trazer uma expectativa de futuro. Mas você vai ver que é interessante que diz aí a palavra de Deus, que ele estava na casa de Maquir, mas Maquir era o quê? Filho de Amiel. Mas e aí, pastora? O que tem a ver? Ele está lá na casa do trocado, da vida trocada, mas é filho de Amiel. O que é isso? Sabe o que significa Amiel? Povo de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa, se você entrou aqui hoje, ou se você simplesmente até está vivendo hoje uma vida assim, mas só o fato de você estar no meio do povo de Deus, isso é certeza de que haverá um bom futuro para a tua vida em nome de Jesus. Ele estava na casa de Amir,
Ele estava tudo trocado na vida dele, era tudo que não era para ser. Ele estava em Lodebar, sem uma palavra, não era nada que Deus não falava de algo a respeito dele, mas ele estava como ali pertencia ao filho de Amiel, e Amiel ali pertencia ao povo de Deus. Então, cada vez que um ser humano, ele sai do seu Lodebar, ele sai, mesmo na condição de envergonhado, mesmo sem uma palavra profética sobre si, mesmo arrastando, cada vez que você vem para o meio do povo de Deus, você está sim, renovando a tua expectativa e atraindo os olhos do rei para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Mefibosete estava vivendo tudo isso, mas ele estava agora lá na casa do povo de Deus. E ainda que ele fosse só Bozete, que ele fosse só um envergonhado, e vivendo uma vida contrária a tudo que sonhou, estava em vergonha, ainda que ele estivesse sem poder ficar em pé, nem andar, nem vencer, nem prosseguir, mas se ele estava ali no meio do povo de Deus, pode saber que todo aquele caos que ele estava vivendo, estava ali, sim, por um tempo vivendo, mas chegou uma hora que o rei mandou chamá-lo, e chegou uma hora que o rei iria se levantar para tirá-lo daquele lugar. E eu quero te dizer, quando você está no meio do povo de Deus, pode ter certeza, passe tempo ou passe horas, passe situações que forem, mas o Deus vivo, o Rei eterno, Ele vai mandar te chamar. Ah, mas eu estou em vergonha. Ah, mas eu caí. Ah, mas a minha vida mudou da água para o vinho. Ah, minha vida está trocada. Não era essa vida que era para eu ter, não era essa miséria que era para eu viver, não era esse casamento que eu ia viver, não era esse sonho que eu ia viver, não era essa vida espiritual que eu ia viver, a minha vida está trocada, não era isso que Deus tinha para mim, eu tenho certeza, mas eu quero te dizer, você está no meio do povo de Deus, então o rei vai te chamar em nome de Jesus. Pode estar do jeito que for, pode estar rastejando. Ah, pastora, sabe que eu vim hoje rastejando, pode vir, vem rastejando mesmo. Vem rastejando mesmo, pode estar rastejando. Mas sabe o que eu não consigo nem ficar em pé mais. Antes eu até corria, antes eu fazia, eu realizava. Agora, mal eu quero me levantar, eu não consigo nem me levantar. Eu sinto uma depressão, eu sinto uma derrota, eu me sinto um fracassado, eu me sinto infeliz, eu me sinto amaldiçoado. Ah, em nome de Jesus, você pode estar sentindo tudo isso, mas você está no meio do povo de Deus, então pode saber, chegará a hora que o rei vai mandar você se levantar e vai mudar a tua sorte em nome de Jesus. E olha que tremendo, queridos. Hoje, a palavra do Senhor é essa. Continua no meio do povo de Deus. Está na casa de Amir? Está tudo trocado de ponta cabeça? Está em Lodebar? Sem palavra, sem promessa? Ah, pastora, eu não me lembro de uma palavra específica realmente de Deus para a minha vida. Eu não lembro. Ah, Deus falou isso até para fulano, para ciclano, mas eu não tenho nada, nenhuma promessa real sobre mim. Mas eu quero te dizer, continua no meio do povo de Deus. E sabe o que vai acontecer hoje? O rei vai te chamar. Olha o que diz agora. Perceba, 2 Samuel 9,4, Ziba fala, onde que está Mefibosete? Ah, ele está lá na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Agora, olha só o versículo 5. Em seguida, irmãos. Então, mandou o rei Davi, o quê? Trazê-lo. De onde? De Lodebar. De onde? Da casa de Maquir, filho de Amiel. Queridos, por que Deus faz questão
de citar esse detalhe. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que Deus quer te falar em nome de Jesus. Você pode estar sem palavra, você pode estar caído, você pode estar abatido, você pode estar envergonhado, você pode estar vivendo uma vida contrária a tudo que você sonhou, você pode estar em tudo isso, vivendo tudo isso, mas está no meio do povo de Deus, está na casa de Amiel. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, o rei vai te chamar. E quando o rei vai te chamar, olha lá, o rei Davi mandou chamar, ó, manda trazer. Estava lá, era mais um dia para Mefibosete, era mais um dia que ele estava rastejando, era mais um dia que ele estava lá com o derrotismo dentro de si, era mais um dia que a vida dele não era a vida que ele nunca quis para si mesmo, mas o rei mandou chamá-lo. E olha o que aconteceu, e essas 4 bênçãos estarão sobre a sua vida em nome de Jesus. Versículo 7, o rei te mandará chamar. E quando o rei te manda chamar, olha o que disse o rei. Então lhe disse Davi, primeiro, não temas. E essa é a primeira palavra que nós recebemos da parte do Senhor, por estarmos no meio do povo de Deus. Não tenha medo. Você sabia que na Bíblia tem 365 não temas? Sabe por quê? Porque é 366, porque é para cada dia do ano, e ainda tem um ano que é bissexto, e aí eu sei que cai direitinho, é direitinho, para cada dia da sua vida. Não tenha medo. E eu quero te dizer hoje, você pode ter caído, você pode estar em um patamar de vergonha, você pode se sentir alguém derrotado, você pode se sentir alguém abatido, sem futuro, você pode se sentir alguém prostrado, mas a palavra de ordem do rei, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores é: não tenha medo. Não tenha medo. Perceba que Jesus sempre, quando encontrava alguém abatido, ele dizia o quê? Não temas, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Segunda palavra que o rei diz para Mefibosete: usarei de bondade contigo por amor de Jonatas. Isso aqui é um grande segredo espiritual. E eu quero te dizer, Deus, ele te chama. Você está no meio do povo de Deus. Deus te chama. Ele diz: não tenha medo. E ele fala: eu vou usar de bondade com você. Mas perceba, Deus vai usar de bondade com você e comigo, não porque nós não mereçamos. Nós somos pecadores. Nós falhamos mesmo. Nós quantas vezes caímos no decorrer da vida. Mas eu usarei de bondade por amor de Jonatas, teu pai. Mas espera aí, pastora, meu pai não é Jonatas. Sabe o que significa Jonatas? Jonatas, Natas. Presente de Deus. Sabe quem é o presente de Deus aos homens? Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus está te falando: não tenha medo, eu usarei de bondade contigo, por causa do teu Pai, Jesus, por causa do presente que eu dei ao mundo. O presente de Deus aos homens é Jesus. Por causa de Jesus, você não será e ficará amaldiçoado. Por causa de Jesus, você não terá um fim com uma vida envergonhada. Por causa de Jesus, você não ficará sentenciado. Por causa de Jesus, você não ficará arrastado. Por causa de Jesus, você não terá uma vida trocada. Você terá, em nome de Jesus, a vida que o Rei quer para a tua vida, em nome de Jesus. O Pai vai usar de bondade para contigo. Haverá bondade. Mas eu não mereço. Realmente nós não merecemos. É pela graça, a infinita graça, a graça bendita de Deus,
maravilhoso, favor imerecido. É por causa da graça que eu e você seremos abençoados, favorecidos. Estamos no meio do povo de Deus, não ficaremos sentenciados, não ficaremos abatidos, não ficaremos caídos. O Senhor olhará para a tua vida, Ele vai mudar a tua sorte em nome de Jesus, diante dos teus olhos, em nome de Jesus, porque Ele é Deus poderoso na tua vida em nome de Jesus. Terceira bênção, que o rei, quando chama Mefibosete, diz: eu vou usar de bondade para contigo, por amor do presente de Deus, que na verdade é Jesus, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Terceira bênção, eu vou te restituir de tudo o que pertencia a um filho de rei. Então você vai ser restituído não como um homem simples mortal, mas você vai ser restituído como um filho de rei. E eu quero declarar, Mefibosete não era filho do rei Saul, ele não era, ele era filho de Jonatas, que na verdade é o presente de Deus, que é Jesus. Mas o Senhor fala: eu vou te restituir conforme todas as terras do teu pai, Saul, do rei. E eu quero declarar, você vai ser restituído na tua vida, não conforme a tua limitação, mas conforme o pai, o rei, quer te tratar como um filho do rei, em nome do Senhor Jesus. Você será restituído. Mas eu não vou mais ficar vivendo essa tragédia de vida, essa vida derrotada, essa vida fracassada. Você está no meio do povo de Deus, o Senhor põe os olhos em ti, e Ele é o que mudará a tua sorte, em nome do Senhor Jesus. Eu vou te restituir conforme um rei, o teu pai, e você vai ser restituído conforme o teu pai, o teu Senhor, o teu Salvador, Ele deseja e anseia para a tua vida em nome de Jesus. E quarto lugar, para nós encerrarmos, qual a promessa? Tu comerás pão sempre à minha mesa. Esse ato é um ato profético. Esse ato de nós nos assentarmos à mesa, queridos, isso é o grande de Deus. Porque Jesus falou que quem come do meu pão, quem bebe do meu sangue, este terá vida eterna. Quem participa da ceia, declara, renova a aliança com o Senhor. Mas eu não sou perfeito. Realmente, não é pela tua perfeição, é pelo presente de Deus. É por causa de Jesus que Deus usa de bondade para com você. Ele vai te restituir a situação como um filho do rei. E Ele diz o quê? Você vai comer pão sempre na minha mesa. Sabe aquele tempo de ficar sem pão? Como assim? Sim, ele estava em Lodebar sem palavra. A palavra é pão. Jesus falou: eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Sabe aquele tempo de você ficar sem palavra de Deus, sem promessa, sem esperança, sem expectativa? O Senhor está falando: você vai comer pão sempre na minha mesa. Sempre haverá uma palavra, sempre haverá uma promessa, sempre haverá um renovo para erguer tua força, para estabelecer a tua confiança, porque os que confiam no Senhor, eles subirão como asas, como águia, em nome de Jesus, e serão renovados nas suas forças. E eu declaro em nome de Jesus: Deus será bondoso para contigo, te restituirá a condição de filho de rei, e você vai comer pão sempre na mesa do Senhor, em nome de Jesus. Esse momento é momento especial, e nós comemos sim do pão, e nós nos assentamos na mesa. Não porque nós somos santos, não porque nós somos dignos, mas porque o presente de Deus, Jesus Cristo, fez com que a bondade de Deus viesse sobre nós. O presente de Deus, Jesus Cristo, nos resgatou, nos purifica, e em
em memória do nosso Salvador Jesus, que morreu por nós naquela cruz, nós podemos nos assentar na mesa e comermos desse pão, e alimentarmos nossa alma. Não ficaremos sem pão, não ficaremos sem promessa, não ficaremos sem esperança, não ficaremos sem fé. Teremos a presença de Deus em nós todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. E todo mês nós estaremos assentados à mesa, confiando, confirmando a nossa aliança com o nosso Senhor. Senhor, eu confesso, eu sei que o Senhor é quem me salvou. Senhor, eu recebo a tua bondade, eu me levanto do pó, Senhor. Eu era um caído, eu era um prostrado, eu estava, meu Pai, sentenciado realmente à derrota, mas o Senhor olhou para mim. O Senhor quer mudar minha sorte, muda minha sorte mesmo, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado, pela tua carne que foi transpassada na cruz. Me restaura mesmo a vida, me restaura mesmo a força, renova minha vida, me dá uma vida nova. Eu não quero essa vida de derrota, eu não quero essa vida de desgraça, eu não quero essa vida infeliz. Meu Pai, traga o teu milagre sobre a minha vida. O Senhor está diante de ti nesta tarde, e Ele usará de bondade para com a tua vida, em nome de Jesus. Saia hoje da casa de Maquir, saia hoje dessa vida trocada, que é a vida que Deus não tem para você. Você será restituído como um filho do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que te incomoda, talvez você realmente ficou transtornado aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, eu não sei qual a tua idade, as coisas que te incomodaram, as coisas que te perturbaram, realmente, tudo que é maligno, tudo que é terreno, tudo que é diabólico, não é para a tua vida, em nome de Jesus. Eu te restituirei como um filho do rei, diz o Senhor. Você vai receber do Senhor aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, e saia daqui hoje, não mais na condição de Lodebar, não mais como alguém, eu não tenho futuro, eu não tenho promessa, eu não tenho expectativa. Não, está quebrado da tua vida. Sai de Lodebar hoje e receba a promessa de um filho restaurado, restituído, que Deus usará de bondade e que vai sempre comer do pão, o pão que vai te alimentar, que vai te renovar, que vai te edificar, que vai te fortalecer e vai te capacitar a prosseguir. Não um dia, não 2 dias, mas muitos dias e muitos anos, até o fim dos tempos, em nome do Senhor Jesus. Lembra de Elias? Elias, que era um servo do Senhor, que amava o Senhor, e de repente ele se vê ameaçado dentro de uma guerra imensa, e ele entra em depressão, e ele cai naquela depressão e fica ali abatido. Então vem um anjo e dá para ele o quê? O pão e a água. E depois dá mais um pouco de pão e água. E ele não queria se levantar, mas ali ele estava recebendo o pão e a água. Até que o anjo então diz para ele: Elias, se levanta, come desse pão, bebe dessa água, porque a tua jornada é longa. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, como um filho de Deus, como um filho do rei, o teu lugar não é caído, o teu lugar não é prostrado, o teu lugar não é envergonhado, o teu lugar não é falido, o teu lugar não é abatido, mas o teu lugar é caminhando, seguindo, porque sempre haverá pão, sempre haverá uma palavra da parte de Deus para renovar a tua força, revigorar a tua vida e te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé nesse momento, em oração. Em nome de Jesus. Nós estamos no meio do povo de Deus. Então, o rei mandou chamar. Aleluias. Eu não sei que dia
Eu não sei que hora, querido, mas eu sei, o Rei te manda chamar. Feche os seus olhos, olha para a tua vida agora. Se de repente você está vivendo um momento de crise temporal, que na verdade são coisas que todo ser humano passa, então você tem que se acalmar, tomar atitudes sábias e não ter atitudes precipitadas, baseada nessa fase da sua vida. Mas se você está como Mefibosete, por causa de uma guerra, por causa de uma opressão, por causa de uma queda, você hoje se encontra prostrado, caído. Em nome de Jesus, fale com o Senhor agora. Se você está na casa de Maquir, é como se você sentisse, meu Deus, essa vida que eu estou vivendo não é a vida, meu Pai, que era para eu viver, Senhor. Fala com Deus agora, fala, Senhor, eu quero sair da casa de Maquir. Eu vou sair dessa vida que não é para mim, Senhor. O Senhor tem uma vida melhor para mim. O Senhor, meu Pai, tem uma condição melhor, meu Pai. Me restitui, Senhor, como um filho teu. Meu Deus, usa de bondade para comigo, Senhor, em nome de Jesus. Fala com o Senhor agora, ore a Deus, abra o teu coração. Em nome de Jesus, busque no Senhor a mudança de sorte. E o Senhor está te dizendo, não tenha medo, não tenha medo. E o Senhor te chama hoje, te dá esse pão que é um alimento, que é uma palavra de renovo, uma palavra de mudança. Oh Senhor, eu quero orar pelo teu povo, Senhor. Meu Deus, quantos, meu Pai eterno, já sonharam, já desejaram, já, meu Pai, ansiaram, já lutaram por tantas coisas, meu Deus. E hoje, meu Pai, se veem abatidos, entristecidos, humilhados, meu Pai. Hoje, Senhor, se veem, meu Pai, com uma vida totalmente oposta àquela que sonharam. Meu Deus, pelo poder do teu nome, eu oro pelos teus filhos. Eu oro, Senhor, pelos teus filhos, meu Pai. E nós queremos a bondade de Deus sobre nós, Senhor. Nós ansiamos pela bondade de Deus, por causa de Jesus Cristo que já morreu no nosso lugar. Ah, Senhor, por causa de Jesus Cristo que já foi castigado no nosso lugar. Por causa de Jesus Cristo que foi morto no nosso lugar. Ah, Senhor, usa de bondade para conosco, porque nós aceitamos a Jesus Cristo, que é o teu presente para a humanidade. E tu disseste que todo aquele que crê não vai perecer, meu Pai, mas terá vida eterna. Senhor, dê aos teus filhos essa mudança de sorte. Senhor, eu estou orando e profetizando mudanças de casa. Eu estou orando e profetizando, Senhor eterno, em nome de Jesus Cristo, transformação em casamentos. Meu Deus, eu estou orando e estou profetizando, meu Pai, uma vida financeira abençoada. Senhor, eu estou orando, estou profetizando o fim, meu Pai, do sofrimento, da dor, da doença, da paralisia. Senhor, eu estou orando, estou profetizando em nome de Jesus a mudança de sorte sobre a vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Nós saímos hoje da casa de Maquir. Nós não queremos essa vida trocada, essa vida que o Senhor não tem para nós. Nós queremos a tua vida, Senhor, e tu vieste para nos dar vida e vida em abundância. Tira, meu Pai, essa pessoa dessa vida de sofrimento. Tira, meu Pai, essa pessoa dessa vida de miséria. Tira essa pessoa dessa vida de contenda. Tira essa pessoa dessa vida, meu Pai, meu Deus, de mentira. Tira essa pessoa dessa vida, meu Pai, trágica. Tira essa pessoa dessa vida, meu Pai, angustiada. Tira essa pessoa, meu Pai, dessa subcondição de vida. Oh, recalamaçu decanta. Olha para nós,
Senhor, olha para o teu povo nessa noite, pelo poder do teu nome. Olha para o teu povo, assim como o Senhor olhou para Mefibosete. Meu Pai, olha, meu Pai, para esta pessoa e muda a sorte dela em nome de Jesus. Muda a sorte, meu Pai, desse casamento. Muda a sorte dessa família. Muda a sorte dessa vida financeira. Muda a sorte dessa vida material, dessa vida emocional. Muda a sorte dessa família, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem sobre esse povo. Vem, Senhor, e vai escolhendo os teus. Vem, vai escolhendo, Senhor. Ah, meu Pai, vem selecionando. Vem, Senhor, trazendo milagre na mão. Vem, Senhor, trazendo o impossível na mão dessa pessoa, levantando ela dessa condição, levantando ele dessa derrota, levantando, meu Pai, ele dessa tragédia de vida. Tira, Senhor, desse ambiente de sofrimento. Tira, meu Pai, desse ambiente de miséria, de dor, de perturbação. Oh, tu tens uma vida de vitória para o teu povo, Senhor. Tu tens uma vida de milagre, Senhor. Dê força ao teu povo. Realiza o milagre, meu Pai. Levanta, Senhor, e que todos nós nos tornemos, oh, meu Pai, exterminadores da vergonha da nossa família. Eu não sei qual era a vergonha da família dessa pessoa. Eu não sei se a vergonha da família dessa pessoa era o vício. Eu não sei se a vergonha da família dessa pessoa era a miséria. Eu não sei se a vergonha era a violência. Eu não sei se a vergonha era as brigas. Eu não sei se a vergonha era a opressão, o abuso. Oh, Senhor, mas tira essa pessoa dessa condição, meu Pai, e dê a esse povo uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida, meu Pai, bem-sucedida, porque nós sempre, Senhor, estaremos na tua mesa, comendo do teu pão, participando da tua ceia, Senhor, nos alimentando do teu corpo, que é vida, paz para nós e nossa família. Eu entrego a ti cada causa, cada família, e oro por mudança de sorte, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluias. Aplauda Jesus Cristo, aleluias. Glória a Deus, amém. Você recebe essa palavra no teu espírito? Palavra muito importante para você, amém. Nós vamos participar da mesa do Senhor, e é um momento muito importante. Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos reafirmando em confissão pública de que nós pertencemos ao povo de Deus, a um povo que foi lavado, remido pelo sangue dele. Então você precisa entender que esse poder do suco que representa o sangue e do pão que representa o corpo te dá autoridade contra as obras do mal, porque a Bíblia fala que aquele que come e bebe em memória de mim, esse tem parte comigo, e quem tem parte com Deus não sofrerá o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus, o pão está diferente hoje, é pães asmos, pães sem fermento, glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que na noite que ele foi traído, ele toma o pão em suas mãos, aleluia, e diz, após partir o pão, este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Pai, nós consagramos o pão na tua casa. Nós declaramos, Senhor, a força do corpo. Nós declaramos, Senhor, que nós te pertencemos,
que nós somos propriedade tua, Senhor. E este corpo, ó Pai, que nós daqui a pouco iremos ingerir, declara a nossa aliança, o nosso entendimento de que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós consagramos o pão a Ti, Senhor, e declaramos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. E diz o texto também que após ele ter ceado, ele toma o cálice nas mãos, e ele diz: este cálice é a nova aliança que vocês fazem comigo no meu sangue. Senhor, ó Pai, o que seria de nós sem este sangue vertido na cruz? O que seria de nós sem a ressurreição ao terceiro dia? Não teria nem igreja, não teria um povo que te ama e que clama, não teria, Senhor, o equilíbrio sobre a face da terra, porque a Tua graça ainda está na terra, está entre nós. Então, Senhor, nós sabemos que por causa deste sangue, nós temos a vitória, nós temos autoridade contra as obras do inferno. Senhor, nós consagramos o suco que representa o sangue e declaramos a autoridade do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida e sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem crê, diga amém. Glórias a Deus. Pode servir o pão e o cálice. Ao se servir, se você está de pé, fique de pé, em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Vai orando, querido. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem,
Oh, aleluia. Que as nossas lamparinas sempre estejam cheias e acesas. Quando o noivo voltar, não sejamos pegos de surpresa, mas o óleo é o alimento que discerne todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, esse é o corpo que é partido por vós. Comamos todos desse pão em nome de Jesus. Coma do pão. Louvado seja Deus. Assim como você comeu pão e ele esmigalhou porque é um pão sem fermento, assim a acusação, a maldição tentou moê-lo, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. O seu corpo foi preservado e ele está entre nós através do seu Espírito Santo. Mas assim o Senhor faz conosco, nos moe como um vaso na mão do oleiro, forja a nossa vida no fogo, e quando nós estamos prontos, somos usados como vasos de honra na casa do Senhor. Que você seja edificado nesse momento agora. Eu te abençoo em nome de Jesus. Semelhantemente, após ele haver ceado, ele tomou o pão, o cálice nas suas mãos e disse: esse cálice é a nova aliança que faço convosco. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte e a ressurreição. Esse cálice, Senhor, já está consagrado e sabemos que ao ingerirmos, Senhor, Pai, virá vida profeticamente, cura, libertação e fortalecimento da tua casa em nome de Jesus. Este cálice é o cálice da nova aliança. Tomamos todos em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agradeça a Deus. 4º mês do ano das boas novas. É o ano que o Senhor quer nos marcar com alegria, com paz. Obrigado, Senhor, aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Amém? Nós vamos dar a nossa oferta da ceia. Faça um propósito com Deus numa oferta. Coloca diante da casa do Senhor uma oferta. Aprenda a estabelecer uma relação financeira com Deus, a sua vida financeira com o Senhor. Afinal de contas, Ele te abençoa tanto, né? Te falta nada, mesmo na hora que você fala assim, estou sem grana. Você nunca vai passar apuros, que Deus sempre vai te surpreender. Por quê? Porque a nossa oferta clama diante do Senhor. Amém? Se você tem esse envelope nas mãos, segure ele nas mãos.
Eu quero orar por você, na tua vida. Aleluia, Senhor. O mês de abril ele começa com o primeiro dia declarando mentiras e mentiras. Todo mundo falando, 1º de abril, não sei o quê. Mas a verdade para a nossa vida de abril é, aleluia, é o mês 4. Nas 4 estações não faltará trigo na tua vida. Nas 4 estações não faltará suprimento, não faltará alegria, não faltará paz, regozijo, não faltará o escape, não faltará socorro, não faltará nada, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, nós consagramos o dízimo de quem dizima, a oferta de quem oferta, Senhor, o propósito de quem faz, o voto de quem já tem feito. Nós colocamos diante de Ti e segundo a Sua vontade, faça, abençoa, responda e haja, Senhor. Nós consagramos o melhor na Tua casa, prospera, abençoa os Teus servos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pode ofertar ao Senhor, a intercessão pode voltar para o seu lugar, os oficiais. Amém. A Deus. Bem, nós vamos fazer 2 coisas aqui agora. O louvor, se quiser descer, pode descer. Deus abençoe. Pode ficar? Ok. Eu quero chamar a Darlete. Darlete já está há um tempo conosco aqui. O coração dela tem sido tocado por Deus para que no futuro seja uma oficial, uma trabalhadora da casa do Senhor. E a Bíblia fala que aquele que deseja o episcopado, ou seja, servir ao Senhor, obra excelente fará. Amém? Então eu queria chamar ela para recebê-lo como membro da casa do Senhor. Vem cá, Dalete, por favor. Em nome de Jesus, amém. Ufa, hein? Ufa! 2 anos depois, né? Isso é uma decisão muito madura, né? É muito madura. Então, a pessoa, Deus foi trabalhando no coração da pessoa, né? Não é uma decisão emocionada, né? Só para estar bem na foto e não no fruto, né? É uma decisão muito bem pensada, que partiu dela e não de nós. Isso é uma bênção do Senhor, amém? Levante as mãos para cá. Senhor, nós ligamos a tua filha ao corpo de Cristo do Ministério Efraim, Senhor, e todas as bênçãos sobre esta casa, caia sobre a vida dela, sua família, sua casa, que ela seja, Deus, duplamente frutífera em tudo aquilo que fizer e colocar as tuas mãos
sobre ela, sua filha, Senhor, a sua família, sejam abençoados, tocados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós colocamos a vida dela debaixo da cobertura do teu sangue e declaramos a tua bênção, a tua vitória. Senhor, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor vai cuidar, vai amparar, vai suprir com tudo aquilo que for necessário e além daquilo que ela imagina. Nós abençoamos e ligamos ao corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Parabéns, hein? Ô, glória! Amém. Glórias a Deus. O senhor Francisco, ele é um homem que tem se destacado na vontade de servir a Deus, né? E aí juntou com o pastor Paulinho, né? E tem se destacado como um evangelista da obra do Senhor, né? Se preocupou fazer os carimbos da igreja, tal. Isso são sinais de que é aqueles que dos 300 gideões que tomaram a água de forma estratégica para entrar num campo de batalha e conquistar a vitória. Então, existem sinais que Deus nos dá, falando e autorizando o céu para delegação na vida de uma pessoa. É o céu que fala, né? Não é a pessoa, mas é o céu. A pessoa se coloca naturalmente, as coisas vão acontecendo, e aí Deus fala, isso aí, ó, é disso que eu estou falando. E aí a gente só abre o caminho, e a pessoa ela anda e vive aquilo que Deus tem para a vida dele, amém? Vem cá, seu Francisco, vem cá, nós vamos te separar oficial da casa do Senhor, amém? Em nome de Jesus, glórias a Deus. Irmãos, na disposição dele é pau para toda obra, viu? Nunca diz não, né? Que o Senhor te dê graça, Senhor. Eu unjo o teu servo, Pai, e separo para o ofício da tua casa, Senhor. Eu cubro ele, a sua família, sua esposa, sua casa, os seus filhos, netos, toda a sua família, nós colocamos debaixo da autoridade do sangue de Jesus Cristo. Nenhuma inveja tocará, nenhuma retaliação, nada, nenhuma palavra maligna, nada, aleluia, alcançará os seus sentimentos, o seu coração e a sua mente. Eu declaro a vitória de Efésios 6 sobre a vida dele, capacete, couraça, espada, pés calçados, cinturão, ó Deus, todas as bênçãos, ó Deus, estejam sobre a vida do teu filho na dimensão e a porção que o Senhor colocou sobre ele. Nós conferimos, reconhecemos, Senhor, o chamado da vida dele e o separamos, ó Pai, para o ofício da casa do Senhor. Nós consagramos, abençoamos e todas as bênçãos que caia sobre ele, caia sobre a vida da sua esposa Lies, a sua família, a sua parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória. Quem lembra do seu Arlindo lá da saúde? Quem lembra do seu Arlindo? É o seu Arlindo 2 aí, irmão. Isso aí é o seu Arlindo 2. Amém? Vamos ficar de pé. Esqueci alguma coisa, não? Cantina. Hoje tem pastel na cantina, amém? Pastora Tereza que fez os pastéis, né? Benção. Amém? Em nome de Jesus. Não esqueça a instrução que a pastora Raquel deu no início da palavra. A Márcia está passando um momento de perda. Quem perdeu um parente sabe como é difícil a perda de alguém. Mas o consolo dela é que o Oswaldo está nas mãos do Senhor. Amém? O velório dele foi a coisa mais linda. Tinha 5 pastores. Era um homem que do Senhor Deus transformou, né? Ele servia a Deus, fazia as coisas na casa de Deus, não cobrava nada lá na Baixada. Um homem que tem um legado, deixou uma história. Então o Senhor aprove a Deus chamá-lo para perto de si. Está muito melhor que a gente, em nome de Jesus, amém? Que ele dorme no Senhor. Então
Dê um abraço na Márcia depois, um sermão. Deseja a ele uma semana maravilhosa. Quem não esteve na quinta-feira aqui, eu falei sobre a restituição da alegria. Que Deus te dê um mês de abril cheio de alegria, de paz, de equilíbrio, de leveza. Seja mais leve, seja mais simpático, seja uma pessoa de bem com a vida, porque quem tem Cristo, aleluia, a sua vida, ela é satisfeita pela presença do Senhor, amém? Levante sua mão, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que levante sobre o teu rosto a glória dele, que nunca falte o olho da alegria, da paz e do regozijo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Tchau, vai com Deus. Paz.